Olá, eu sou Ivan Lima e você está no canal da Fatos Desconhecidos. Seja muito bem-vindo. Em um dos romances do italiano Alessandro Manzoni, há uma personagem chamada Freira de Monza, que não foi criada por acaso pelo escritor. Na verdade, ele se inspirou em uma mulher real chamada Mariana de Leyva, que teve uma conturbada história durante o século XVII. Caso que eu conto para você a partir de agora. A família Leyva tinha há pouco tempo se tornado nobre. Antônio de Leyva foi um valente militar que trabalhou a serviço de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano de 1519 a 1556. Antônio era de Navarra e chegou na Itália no comecinho do século XVI. Por causa das suas conquistas, ele ganhou a confiança de Carlos V, que posteriormente lhe concedeu o título de senhor feudal do Conselho de Monza. Recém-chegados à aristocracia italiana, a família precisava consolidar sua posição por meio de alianças políticas e casamentos arranjados, algo que era muito comum para a época. Essa estratégia levou Martino de Leyva, sobrinho de Antônio, a se casar com Virginia Marino em 1574. O casamento encheu os cofres da família Leyva com um farto dote de Virgínia. Em 1576, a moça acabou morreu, vítima da peste negra que assolava a Europa naquela época. Ela morreu um ano após dar à luz Mariana, que seria a futura freira de Monza. Martino, seu pai, era militar e pouco se importava com a educação da filha. Por isso, a deixou aos cuidados de uma tia antes de partir para servir a Dom Giovanni da Áustria. No ano de 1588, a vida de Mariana mudou completamente. Seu pai se casou novamente com uma nobre valenciana chamada Ana Viquez de Monchada. Com ela, teve alguns filhos e, com medo de que pudesse perder parte das finanças, decidiu levar sua primogênita para um mosteiro. Na verdade, ele temia que duas coisas pudessem acontecer. A primeira era que Mariana herdasse parte da sua fortuna. Outra, que ela tivesse a possibilidade de se casar, colocando em risco seu patrimônio familiar. Por isso, quando tinha 13 anos, a menina foi levada para o mosteiro de Monza, onde se tornou noviça. No dia 22 de setembro de 1591, ela fez oficialmente seus votos e se tornou Irmã Virgínia Maria, em homenagem à sua falecida mãe. Ela ocupava uma posição importante na instituição. Devido ao poder e prestígio de sua família, ela tinha diversos privilégios, como um apartamento próprio dentro do mosteiro, damas de companhia e freiras auxiliares. Ao lado do convento, onde agora a chamada Irmã Virgínia Maria vivia, estava a casa da família Osio. Lá morava Giampaolo, um dos membros da família, e que tinha o hábito de seduzir mulheres. Nascido em Milão em 1572, Paulo era rico, alto, esbelto, de uma elegância ímpar. Ele usava todos esses artifícios para, digamos assim, ser um conquistador barato, não é? Sua família tinha fama de atitudes altivas e violentas, coisa que o jovem herdou integralmente. Bonito e autoconfiante, logo ganhou a fama de Dom Juan e, talvez despertado pela ideia do sagrado e do profano, seduziu Isabella delle Hortense, uma jovem estudante do convento. Um dia, Mariana pegou Gian no flagra com a jovem estudante. Ela repreendeu a atitude dos dois e alertou as autoridades e os pais da garota. Gian foi obrigado a deixar a cidade. Após um ano, ele voltou a Monza. Depois de alguns dos seus amigos poderosos terem convencido o senhor feudal da cidade a retirar a queixa e a aceitar o seu arrependimento. Morando novamente ao lado do convento, Gian decidiu que não iria se satisfazer com qualquer freira. Dessa vez, ele queria se relacionar com quem? Mariana. No início, eram apenas olhares fugazes e algumas cartas. Ela até tentou relutar, mas aos poucos foi baixando a guarda e se interessando pelo conquistador barato. Para conseguir amolecer o coração da sua futura amante, Giampaolo contou com a ajuda de Paulo Arrigoni, um padre responsável por
outra paróquia da cidade. Esse reverendo já tinha feito algumas investidas em Mariana, mas foi rejeitado. Apesar disso, ajudou Jean a conquistá-la, sugerindo palavras e instrumentos de sedução ao nobre. Foi historicamente confirmado que todas as cartas assinadas por Giampaolo, na verdade, foram escritas por seu cúmplice. Então, os primeiros encontros começaram a acontecer. Segundo a própria freira afirmou tempos depois, foi em um desses primeiros encontros que os dois tiveram a primeira relação sexual. Na verdade, esse foi o primeiro ato carnal dela. Posteriormente, os dois passaram a se encontrar no quarto de Mariana. Ottavia Ricci e Benedetta Amati, duas freiras que eram confidentes de Mariana e supostamente amantes ocasionais de Giampaolo, ajudaram a cobertar o romance do casal. Perdidamente apaixonada, a freira de Monza também encantou Giampaolo. Os encontros estavam ficando cada vez mais frequentes, o que fez algumas pessoas perceberem que eles viviam um caso proibido. Mas como ambos pertenciam a famílias poderosas, todos fingiam não enxergar o que estava acontecendo. Até porque fazer alvoroço ou espalhar fofocas de famílias nobres poderia causar sérios problemas. Um dia, Mariana descobriu que estava grávida. Auxiliada pelas freiras Otávia e Benedetta, em 1602 a freira deu à luz a uma criança morta. Rapidamente, seu amante providenciou o sumiço do corpo do bebê. No entanto, esse evento deixou Mariana extremamente abalada, que ficou dividida entre o desejo carnal e a castidade. Sua consciência estava extremamente pesada. Ela tentou de várias maneiras cortar relações com Jean e se livrar dos pensamentos pecaminosos. Posteriormente, confessou que chegou a fazer coisas nojentas para se livrar da tentação. Ela revelou que cometeu coprofagia, que é o ato de comer fezes. Mariana diz que tinha escutado uma história de que comer as fezes da pessoa que você amou por 3 noites podia mudar os sentimentos em relação a tal pessoa. Uma parte nojenta da história, não é? Mais que nos mostra o quanto a mulher estava disposta a escapar do pecado. A relação entre ela e Jean durou até o dia 8 de agosto de 1604, quando ela deu à luz uma menina, que foi chamada de Alma Francesca Margherita. Otávia e Benedetta cuidaram do parto e, nessa mesma noite, entregaram o bebê recém-nascido ao amante. Embora sua imagem pública fosse a de um solteirão e conquistador, ele se mostrou indiferente às fofocas. Giampaolo batizou a menina e a levou para morar com ele, mostrando ser um pai amoroso. Nos anos seguintes, acompanhou a filha diversas vezes ao mosteiro para que ela pudesse desfrutar da companhia da mãe. Em algum momento de 1606, as coisas começaram a ficar um pouco sombrias. Caterina Cassini de Meda, uma das freiras que vivia no convento, passou a chantagear Mariana. Ela ameaçava contar tudo o que sabia, revelando nomes dos protagonistas e dos cúmplices do caso de amor de Mariana. Frente a esse problema, Jean chegou a uma solução para o problema: matar Caterina. Ele entrou no convento na calada da noite, invadiu o quarto de Caterina e a matou. O cadáver ficou alguns dias escondido no galinheiro do convento, mas depois foi jogado em uma vala, de modo que ninguém reconheceria o corpo. Para tentar esconder o crime, Mariana e suas cúmplices inventaram uma história de que Caterina tinha fugido. Em 1607, Jean começou a matar todas as pessoas que sabiam do seu romance. Primeiro, ele matou um ferreiro, que tinha feito cópias das chaves do convento. Depois, matou um boticário, que morava ao lado de sua casa. Na lógica de Giampaolo, essas pessoas podiam revelar seu segredo para as autoridades a qualquer momento. Mas os assassinatos chamaram a atenção das autoridades. Em virtude dos conhecidos boatos sobre a suposta relação com Mariana, Jean acabou sendo preso. Por causa da sua influência, alguns amigos o ajudaram a fugir da cadeia e ele se tornou um fugitivo. Com o início da investigação, o amante de Mariana considerou o momento propício para se mudar e se livrar das últimas testemunhas. Benedetta
e Otávia. Otávia foi morta e jogada em um rio, enquanto Benedetta, depois de ter testemunhado o ato brutal de Gianpaolo contra Otávia, recebeu a proposta de fugir ao lado de Gian para que eles fossem recomeçar a vida em um novo lugar. Porém, ela acabou sendo jogada em um poço. A história de Gian acabou em Milão. Em 1608, ele viajou até a cidade para tentar se esconder da justiça na casa de um amigo. Só que Gian foi traído e morto no porão da casa em que estava escondido. Quanto a Mariana, ela foi julgada de acordo com as normas eclesiásticas. No dia 17 de outubro de 1608, foi condenada à prisão perpétua e transferida para o convento de Santa Valéria, um local no qual prostitutas em busca de redenção encontravam abrigo. Ela ficou presa em uma cela minúscula durante 14 anos. Após muita conversa, o arcebispo decidiu que Mariana seria um símbolo, um exemplo de arrependimento do pecado, e lhe confiou a tarefa de escrever cartas de conforto para freiras e noviças incertas sobre sua vocação. Ela morreu no dia 17 de janeiro de 1650, aos 74 anos. Em relação à filha do casal problemático, o que se sabe é que a criança foi entregue à avó paterna e não há mais informações sobre sua vida. Essa foi a triste e trágica história da Freira de Monza. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos, combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!